dando seguimento ao nosso Júlio Verde, estou trazendo uma convidada que é bem uma marmelada, que apesar de ser a parceira de vida aí, de sempre mandar paciente e tudo mais, é uma amiga de longa data, de fofoca. Quase foi cabeça e pescoço. Foi um desvio verdade. de última hora. Segundo ela, Desviou, quase foi para longe, né? e quase foi cabeça e pescoço por minha causa aí. Segundo ela, foi uma semi-inspiração. Quase. Trouxe a doutora Nina para conversar com a gente. A doutora Nina é ginecologista. E nessa história de Júlio Verde, diagnóstico precoce, ela é uma peça fundamental, porque ela cuida da saúde da mulher e nesse rastreio de doenças femininas, ela acaba sempre pedindo tanto exame de sangue quanto ultrassom. Então, de vez em quando, ela faz uns achados aí de nódulos de tireoide e salva 1 milhão de mulheres aí mandando para a gente. Seja muito bem-vinda. Conte aí para a gente sobre essa sua rotina aí de rastreio das suas pacientes. Obrigada, meninas. Vocês sabem que é um prazer imenso estar aqui. Me convidem mais vezes. Sempre, sempre. Pode deixar. Hoje em dia, no ambulatório de gineco, a gente é muito o médico geral da mulher. Então, todas as queixas, e nós somos um só. Então, essa tireoide vai ter a ver com o meu ovário, que vai ter a ver com a paciente está se sentindo. Inevitavelmente, qualquer achado, alteração de exame de sangue, alteração de exame físico, às vezes um histórico familiar ou uma tireoidite, a gente acaba pedindo a ultrassom e achando muitos nódulos, apesar de não ser um exame de rotina, de rastreio. Mas a gente faz bastante. Eu brinco que as pessoas não sabem quem é o cabeça e pescoço. Em compensação, quem é o ginecologista, todo mundo sabe que tem que ir todo ano, pelo menos, né? E nessa história, você salva muitas mulheres aí pedindo os exames. Eu arrisco dizer que eu acho que os encaminhamentos que a gente tem, se não forem assim iguais, talvez até o gineco suplante a quantidade de encaminhamentos por nódulo de tireoide muito mais do que o endocrinologista. Eu também acho. Pois é, porque às vezes elas vão para o endocrinologista quando elas têm um objetivo, tem uma alteração de exame, ou uma alteração de glicemia, querem emagrecer, mas aquele preventivo a gente faz todo ano. O dia a dia é com a gineco, Isso. né? Na verdade, a médica da mulher. Isso. É isso. E a minha vida é explicar que, olha, eu estou lhe mandando para cirurgiã de cabeça e pescoço, eu falo cirurgiã porque eu mando para vocês dois, para cirurgiã de cabeça e pescoço, mas ela não quer operar você, só se for necessário. Não é para operar Ela de cara. avaliar. Morrendo de medo. Eu preciso que o especialista avalie seu nódulo. O meu passo é até aqui, preciso que alguém diga o que a gente tem que fazer, eventualmente é só acompanhar. Eu faço, e se ela disser que a gente tem que acompanhar uma vez por ano, eu peço ultrassom. Mas eu preciso que ela diga se é uma vez por ano, se é de 6 em 6 meses, se eu preciso vai precisar fazer uma de biópsia. punção, se vai precisar de outra coisa, se já é cirúrgico, que às vezes também chega com uns bolsos grandes, não sei se você pega, mas às vezes chega pra gente já, quando a gente olha, dizer, esse daí nem punção precisa, já é cirúrgico. A gente já sabe que é tratamento com cirurgia mesmo, por conta desses nódulos de tireoide. Outra pergunta que as pessoas devem fazer, além do cuidado que a ginecologista tem com uma mulher, as pessoas se perguntam, mas existe relação direta entre a ginecologia, ou relação ou uma coincidência entre a ginecologia e a cirurgia de cabeça e pescoço? E a maioria das pessoas desconhece, mas existe, que é o câncer de orofaringe ou de cavidade oral e o câncer de colo do útero, porque os dois têm o mesmo culpado, o mesmo vilão, que é o HPV. Fala um pouquinho pra gente aí do HPV na ginecologia. O HPV é a principal, a gente pode dizer que é 100% dos cânceres de colo de útero são por HPV, alguns não são, mas mais de 95% deles são causados pelo HPV, e é um rastreio que a gente faz de rotina, o preventivo, que a gente faz todos os anos em todas as mulheres, acaba sendo aquele exame que a gente vai rastrear a lesão de HPV. Hoje a gente inclusive faz rastreio do HPV, já mudou o protocolo para a gente fazer o rastreio do HPV. Eu digo que nós descobrimos o HPV quando é cedo, porque a maioria das vezes eu tenho esse diagnóstico inicial, a gente consegue acompanhar lesões iniciais e evitar o câncer de colo de útero, diferentemente de vocês que descobrem tarde. Na verdade, o que é mais engraçado para a gente é que tem uma mudança de perfil do paciente. Esses pacientes com tumor de orofaringe, eles normalmente eram pacientes mais velhos, que fumaram a vida inteira e bebiam, né? Ele tinha normalmente os 2 fatores de risco em grande quantidade.
E o nosso perfil de paciente do HPV hoje em dia são pacientes muito mais jovens que normalmente não têm o tabagismo como um fator de risco que agrega. Então, na maioria das vezes, a gente tem essa grande mudança do perfil do paciente. Muitas mulheres, mulheres jovens, 30 anos, 40 anos. Então, assim, é uma mudança de perfil que vale a pena a gente orientar, até porque a gente já tem uma vacina aí há muito tempo, né? Que você sempre recomenda fazer e agora entrou até no calendário vacinal, né? Entrou, inclusive, para quem já tem HPV. Hoje em dia é indicado para todas as mulheres, aí eu vou falar do público feminino especificamente, até 45 anos. Então, não é só para aquela adolescente que nunca teve relação, que hoje é meninos e meninas, mas até 45 anos, inclusive para quem já teve contato com HPV, a vacina é indicada porque hoje ela protege de 9 sorotipos de HPV. Na nossa conversa, descobri que os HPVs mais responsáveis pelo câncer na gineco também são Mesmo os da cabeça e sobretudo. pescoço. É por isso que a vacina serve para todo mundo. Isso dentro do consultório, antes, a gente costumava dizer que câncer de pênis a gente praticamente não tem. É um evento raro. E elas ficavam despreocupadas em relação ao parceiro. A gente acompanhava aquele colo de útero e não tinha preocupação. E hoje a gente precisa ter essa preocupação. Sim, demais. Com o Por parceiro conta da também. orofaringe. Então a Exatamente. gente orienta a vacina para os homens, né, para os meninos, para os filhos, não é só para paciente que chega no consultório, porque não é só o colo do útero. Exato. Tem outros sítios que são acometidos pelo HPV. E vale a mesma máxima, né? Você faz sempre os preventivos para que você tenha detecção precoce, e a detecção precoce faz com que você trate quando ainda está no começo e você consegue maiores índices de cura, e o mesmo vale para a gente, né? O Júlio Verde é justo sobre isso. É uma detecção precoce para que a gente possa ter uma intervenção menor possível, para que a gente consiga maiores índices de cura. Então, caminha totalmente alinhado aí. Para a gente é tão interessante que esse HPV ele caminha tão lentamente na mulher, na maioria das vezes, que aquela mulher que a gente descobre um câncer de colo de útero vai ser aquela mulher que passa muitos anos sem fazer o exame. Então, o histórico é esse. Quanto tempo não faz um preventivo? Desde o meu filho mais novo. E seu filho tem que idade de 8 anos. Porque quando a gente consegue o diagnóstico, eu consigo interceptar essa lesão antes de virar Uma um coisa câncer. que eu acho que me chama a atenção, não é nem nada com a minha área, é com a sua mesmo. A gente trabalha no Luiz Antônio e uma coisa que me choca muito são pacientes jovens com câncer de colo avançado. E é um sofrimento tão grande, porque ali no colo, dali invade a bexiga, da bexiga invade o ureter, aí ela fica obstruída, aí faz nefrostomia. É assim uma Os casos cascata avançados, de eles sofrimento. E assim, e a paciente vai se segurando, mas com 1000 comorbidades por conta de uma lesão de colo de útero que podia ser prevenida, podia ser tratada precocemente, né? Ambulatorialmente, sem muito. Ambulatorialmente, mas chega num estágio que é chocante às vezes. Aí você vê paciente, 32 anos, 35 anos, né, gente? 35, 40, um monte de pacientes jovens com estágios muito avançados, por falta de um exame muito barato. E a gente tem uma curiosidade que é bem interessante. Apesar dos pacientes que têm o fator de risco do HPV, eles terem uma idade muito nova, né? Eles são pacientes que são diagnosticados com 30 anos, que normalmente o perfil é acima de 60, acaba que a gente tem um melhor prognóstico dos pacientes que têm como fator de risco o HPV do que o tabagismo. O paciente que tem o câncer de boca, que tem como fator de risco o tabagismo, ele tem um prognóstico pior. A gente ainda tem essa diferença, né? Então, acho que o paciente que fica em alerta e consegue detectar precoce, as chances de cura são bem maiores. tem melhores respostas. E a gente tem a vantagem que é a vacina. Sim. E a gente não consegue ter isso na maioria dos outros cânceres. E aqui a gente tem. Então, a vacina ela vai proteger contra, inclusive, a mais antiga, o HPV 16 e 18, que são os mais oncogênicos. E a gente vai ter uma resposta na imunidade para proteger até dos outros sorotipos. Então, é muito comum você ter a paciente que ela faz uma verruga genital por HPV. Ela faz a vacina, ela não faz recidiva da verruga.
porque como se desse uma Uma melhorada na Ai, resposta. mulher. Por isso que hoje ela é indicada em bula para quem já teve Isso eu acho lesão. sensacional. Então, colo de útero, você pega aquela paciente com lesão mais avançada, faz uma cirurgia, faz a vacina, ela regride. É impressionante. Então, é uma ferramenta que é disponível, que todo mundo pode fazer. É de graça. E que a gente só precisa divulgar. Sem medo e sem preconceito, né? Sim, Bom, satisfeitíssima em você, Também. muito grata, obrigada pela parceria e até a próxima. até a É, próxima. já que ela se convidou, né? Ela falou que viria. Nem que seja pro café. Justo.